Olá a todos, a todas. Mais uma vez estamos aqui para trazer uma pequena contribuição a respeito dos princípios doutrinários, dos estudos doutrinários da doutrina espírita. Esta religião, filosofia e ciência maravilhosa que tem nos reconduzido de volta ao Pai. Hoje nós vamos trazer como reflexão esse tema, os biótipos na parábola do bom samaritano. Sabemos que é um tema muito amplo e inesgotável, podemos dizer até assim. Mas vamos tentar aqui, nesse pequeno momento que estaremos juntos e juntas, fazer uma pequena síntese a respeito da parábola e aí trazendo os personagens e os seus comportamentos, as suas visões éticas e a dimensão também do ser humano. Então, no contexto do que Jesus tratou nesta parábola, que é a caridade incondicional, como cada tipo reage diante do irmão caído, do irmão sofrido, daquele que necessita do nosso socorro? Vamos então ver isso? Vamos lá. Nossa base de trabalho é o capítulo 15, Fora da Caridade Não Há Salvação, e lá nós teremos nas instruções dos Espíritos o item fundamental, não é? Que é Fora da Caridade Não Há Salvação, que é o tema máximo, essa dissertação espiritual. Logo de início, a parábola do bom samaritano, que posteriormente nós estaremos trabalhando, é um dos temas centrais que inspira Kardec neste capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. E aqui está a parábola do bom samaritano, descrita unicamente no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 30 a 37. A imagem por si só, ela já fala muito, ela é bastante emblemática, mostrando uma pessoa caída, ferida, desfalecida aparentemente, alguém ali ajoelhado ao seu lado, lhe prestando socorro, lhe dando ajuda, ao passo que dois outros homens, dois outros irmãos se deslocam. Um não parece ter atenção muito voltada para a cena, mas o outro ainda olha de longe, mas sem parecer dar muita importância. Então, não se trata aqui, irmãos, de fazermos julgamentos, nem de apontarmos falhas, uma vez que nós próprios possuímos pés que podem tropeçar a qualquer momento, e longe de mim fazer julgamento, porque não sou nenhum símbolo de caridade, nem desse amor ao próximo de forma incondicional. Mas esse exemplo de comportamento destes três elementos, eles podem trazer para nós muitas reflexões importantes. Então, vejamos logo de início esta inquietante questão. Quando foi que Jesus contou a parábola do bom samaritano? Por que isso é importante? Porque a questão do contexto, o cenário, onde Jesus estava e, digamos até, não é? Aquela resposta que vai ser dada por Jesus, ela tem uma implicação ética, moral muito forte. Nós sabemos que essa parábola é de todos os tempos, obviamente. Ela é dirigida a todas as pessoas, ela chega até nós aqui no século XXI com toda a sua força, com todo o seu vigor, para trazer aquele incômodo, aquela situação de saia da sua zona de conforto, uma expressão que já virou até chavão, mas que no fundo ela traz uma verdade profunda, porque é exatamente o que nós procuramos, né? Como se diz, né? Ficar no nosso canto curtindo uma preguiça de milhões, né? Como dizem os jovens. Mas não é para isso que nós viemos à Terra. Não é para isso que nós estamos aqui nesse planeta. Então, vejamos em que contexto foi. Ao ser questionado por um doutor da lei, um estudioso das escrituras do Antigo Testamento, Jesus então vai responder ao seu questionamento. Primeiro, o doutor da lei perguntou a Jesus acerca do que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. Uma questão muito séria naquela época, a salvação, a vida eterna. E vejam vocês que é um doutor da lei questionando Jesus que não tinha nenhum título sacerdotal, nenhum título na hierarquia do judaísmo. Então ele fazia essa pergunta com que intuito? Único e objetivamente de testar Jesus, de colocá-lo numa situação de constrangimento e de dificuldades. Lucas deixa claro que ele não fez essa pergunta por ignorância, mas porque ele queria testar Jesus. Jesus então reage à pergunta do estudioso com outra pergunta: o que está escrito na lei? Então, Jesus com isso indica que ele não estava ensinando uma nova doutrina e que, na verdade, ele estava apontando para os princípios básicos da lei de Deus.
E quais são os princípios básicos da lei de Deus? Aqueles que estão inscritos nos 10 mandamentos, conforme Kardec, no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, Jesus está dizendo ao doutor da lei, o que está escrito na lei? O que você lê na Torá? Então, em Deuteronômio, em Levítico, vai aparecer amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo. E Jesus, adiante, em um determinado momento de sua vida, ainda vai ensinar dizendo: amar a Deus sobre todas as coisas e amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Então, Jesus tem essa autoridade conferida por Deus de dizer o quanto eu vos amei, o quanto eu me doei para vocês, o quanto eu os quero, independente da situação em que vocês se encontram. Então, irmãos, a reação de Jesus mostra, como está dito aqui, que na verdade esse conhecimento sobre amar a Deus e amar ao próximo não é novo, não foi instituído por ele. Já vinha, já de mais de 1500 anos, era do conhecimento do doutor da lei. Então, nós observamos que a resposta de Jesus, portanto, é uma resposta baseada nesta lei de Deus, baseada nos 10 mandamentos, e esta lei que está inscrita na consciência do homem, como diz o Espírito da Verdade, é uma lei santa, é uma lei divina, é uma lei justa, é uma lei que a obediência perfeita a ela resulta na vida eterna. Então não há por que nos desviarmos dela. Jesus não reconhece uma outra lei, a não ser essa. Então é por essa lei que devemos nos pautar. É por esta lei, independente da situação que nós nos encontremos, independente da questão religiosa, filosófica, é por esta lei de Deus, santa, divina, que nós devemos a obediência, a resignação, a observação. Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, como eu disse para vocês, ele vai ensinar dizendo: a lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos. É de todos os tempos e de todos os países essa lei, e tem por isso mesmo caráter divino. Então, essa lei de Deus é de todos os tempos, é válida para o homem do século I, da mesma forma que para nós do século XXI, do século XXII, é válida para o homem de Neandertal, da mesma forma que é válida para o homem tecnológicos do século 25, o homem das galáxias, que vai explorar realmente a galáxia e os seus mistérios no século 25. Então é uma lei de todos os tempos, de todos os povos, para todos os homens em qualquer época. Então é a nossa lei, não há outra, não existe outra. A lei humana deveria se basear nessa lei, mas infelizmente tangencia, se afasta, ignora, o que é uma pena. Por isso que o nosso mundo é de expiação e provas, um mundo difícil, de complicada convivência. Continuemos. Paulo aos Romanos 7,12. E assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Continua agora Paulo aos Gálatas 3,12. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Ora, a lei não é da fé, ou seja, a lei não é de católicos, a lei não é de evangélicos, de protestantes, a lei não é de espíritas, a lei é de todos. E o ser humano deve procurar alinhar o seu procedimento, a sua vivência nesta lei, que, como disse Paulo acima, é santa, é justa e é boa. E finalizamos com o balde no livro A Lei de Deus, quando ele diz: então o homem mais consciente perceberá a grande realidade que é Deus e finalmente, para o seu bem, se colocará obediente na ordem da lei. Então, a grande realidade que é Deus, essa é a nossa única e absoluta realidade. E nos colocaremos obedientes, resignados diante da lei. Mas infelizmente, não é, irmãos? Apesar do nosso mundo ser uma grande escola, uma belíssima escola que nos espera, mas nós somos péssimos alunos. Rebeldes, inquietos, insubmissos, insubordinados, queremos fazer as coisas como nós pensamos, como o doutor da lei que indagou Jesus para o testar, como aqueles espíritos imaturos, aqueles espíritos imprevidentes também, aqueles espíritos insubmissos,
aqui estamos nós. Não pensem que esse comportamento do doutor da lei foi lá na época de Jesus. Esse comportamento existe hoje. Nós também vivemos testando Jesus, trazendo um contexto de o tempo inteiro querer mostrar que nós temos sabedoria, que nós temos poder e queremos, como se diz, encarar Jesus de qualquer jeito. Que situação triste, lamentável. Vejamos então o que diz Lucas na parábola do bom samaritano. Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder de ladrões que o despojaram. Cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante. Um levita, que também veio àquele lugar, tendo observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem, tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou. Depois, pondo no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu ao hospedeiro, dizendo: trata muito bem deste homem e tudo o que despenderes a mais, eu te pagarei quando regressar. Qual é a grande lição desta parábola? Então, lá nesse capítulo 15 que nós estamos observando, fora da caridade não há salvação, Kardec responde lucidamente: toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas 2 virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Então, nós estamos falando aqui de caridade, de humildade. Então, no momento em que aquele homem se aproxima daquele desconhecido, movido pela caridade, movido pelo amor e pela humildade também, ele se faz de servidor, ele se faz de cuidador daquele homem e lhe presta os devidos cuidados, serviços assistenciais necessários naquele momento. Interessante nós observarmos que isso também nós vamos encontrar aqui no nosso planeta. Pessoas que se dedicaram agora no nosso tempo, agora nesse nosso século XX, século XXI. Pessoas, por exemplo, como a Madre Teresa, o Chico Xavier, Irmã Dulce. Aqui também nós temos uma imagem da inauguração das unidades, de parto normal, lá da Mansão do Caminho. Então são homens e mulheres dedicados a esses irmãos caídos e acreditando e vivendo um novo mundo. Temos também aqui bem pertinho de nós, a Sociedade Verdade e União de Lustosa, que foi fundada pelo nosso querido Evilásio Menezes. Temos aqui os trabalhos assistenciais da nossa tão querida irmã Rosa, que dedica-se a uma assistência social em bairro periférico de Feira de Santana, atendendo famílias, atendendo crianças. Então, todos eles são esses trabalhadores amorosos, dedicados, que compreenderam o sentido, o significado da parábola do bom samaritano, sem perguntar se ali poderia ser, digamos, uma armadilha. Será que aquele homem caído não está querendo me atrair para depois me assaltar? Ah, aquele homem ali caído, isso não é para mim, eu tenho que chamar a SAMU que atenda. Ah, um homem caído ali no passeio, na estrada, no meio da rua, tem que chamar o poder público, eu já pago impostos. Ah, eu não posso ver essas coisas que eu me sinto mal. Será, irmãos, que é esse o nosso propósito de espíritas aqui na Terra? Será que a gente não tem que fazer algo mais? Será que a gente não tem que se mobilizar por uma sociedade onde a gente realmente possa dizer que essa sociedade é uma sociedade justa e que nós fazemos parte desta lei de justiça, amor e caridade? Vejam vocês aqui o exemplo do padre Lancelotti. Ele tem uma frase assim belíssima: eu não trabalho com morador de rua, eu convivo com eles. Então ele não é simplesmente aquele que vai lá, presta um auxílio, um socorro e volta para casa. Ele convive, ou seja, ele vive com aquelas pessoas. E observem que são moradores de rua de uma grande cidade na América Latina e em situações terríveis, portadores de doenças transmissíveis, portadores de vícios. Muitos são alcoolistas, usuários de drogas, muitos são HIV positivos, e nosso irmão ali prestando auxílio.
E aí ele diz, porque trabalhar, né, trabalhar com esses seres humanos parece que eles são objetos, eles não são objetos, são vidas, são pessoas. É preciso olhar para a vida de forma humana. Isso não é tarefa só para os religiosos, mas eu não conseguiria viver a dimensão religiosa sem humanizar a vida. Então isso não é tarefa somente porque é espírita, porque é católico, porque... Não, isso é tarefa nossa, como seres humanos. O que a gente quer, né? A gente quer amor, a gente quer carinho, a gente quer segurança, a gente quer alimento, a gente quer proteção. E muitas vezes numa situação dessa, de alta vulnerabilidade, de uma situação tão complicada da vida, a gente precisa desse socorro imediato para ficar de pé, para ter força e condição para poder andar e seguir a vida. E são esses irmãos que se propõem a fazer essa grandiosa, essa brilhante e imensurável tarefa. Então esses irmãos, irmã Rosa, Evilásio, Lancelote, irmã Dulce, Madre Teresa, Chico, se assemelham muito ao biótipo do samaritano. Aquele que vê em primeiro lugar a dimensão humana, o ser humano, a necessidade de manter aquela pessoa viva, manter o espírito na carne, com dignidade e dar o seu melhor. Essa parábola, então, irmãos e irmãs, como vocês estão vendo, ela é riquíssima em imagens, em metáforas. E nós temos 6 personagens que podem representar biótipos. O estudo da obra do professor Ubaldi nos coloca de frente com os chamados 3 biótipos, o forte, o astuto e o justo. O forte, aquele que prevalece com a sua força e com o seu imperialismo. O astuto, aquele que se vale da mentira. Aquele que se vale da esperteza, como se chama, para se dar bem. Um tipo violento, um tipo que provoca grandes misérias sociais, porque ele só pensa em si, assim como o tipo forte. E o tipo justo, também chamado honesto, que migra, né, posteriormente para o tipo santo, que é aquele tipo colaboracionista, que pensa socialmente. Aquele tipo que não se ocupa de si mesmo o tempo inteiro, mas ele tem uma dimensão social da vida muito linda. Ele realmente defende a vida, ele dá dignidade à vida. E mais interessante, não só a vida humana, a vida animal, vegetal, a vida no planeta, porque ele entende a Terra como um mundo vivo. No caso da parábola, nós vamos nos deter a analisar, dentro do possível e do nosso tempo aqui, esses tipos, esses biótipos, esses personagens. Então nós temos os ladrões, nós temos o homem que foi assaltado, nós temos o sacerdote, o levita, o samaritano e o dono da hospedagem. Então vamos ver o que a gente consegue andar, o que a gente consegue trazer de lição desses biótipos e os seus comportamentos, e também fazermos, obviamente, a nossa autoanálise e vermos o quanto de cada um deles ainda existe em nós. Comecemos pelo tipo que são os chamados os ladrões. Jesus não dá nome aos ladrões, ele apenas fala, né, os ladrões, né? E eu trouxe aqui essa charge material da internet, viu, gente? Então vejamos aqui, né? Então o indivíduo aqui, digamos, né? Ele é um trabalhador aqui de uma oficina, e essa oficina ela troca pneus de carros, né? E aí nós temos, né, vários pneus, naturalmente, o proprietário da oficina, né, tem nos seus estoques vários pneus. E aí o trabalhador, ele tá ali todo de macacãozinho, todo de bonezinho, né? E aí ele olha e fala assim: ah, pneu aqui tem de penca, meu irmão. Ninguém vai notar se eu levar um para mim, né? Tem demais, a empresa é rica, né? Tem pessoas que até falam assim. Então a gente tem visto muito isso aqui, a televisão tem se ocupado de mostrar muito isso no poder público. A questão, né, dos desvios dos recursos públicos que deveriam ser utilizados corretamente. Essa é a lógica, isso é o natural. Não há nenhum mérito em receber R$500 e aplicar R$500. Isso é o que tem que ser feito. E, infelizmente, alguns irmãos caem nessa armadilha terrível ainda, atendendo a instintos muito primários de egoísmo e de usurpação,
e acabam subtraindo os bens para si mesmos e não dando cumprimento àquela ação que deveria ser feita para ter o alcance social. Então isso é lamentável, isso realmente se configura, né, como um roubo, isso é algo terrível. Vamos também ponderar, segundo Kardec, estudando a lei de amor, ele traz uma mensagem do Espírito Lázaro dizendo: a lei de amor extingue as misérias sociais. Então, aqui a gente não está fazendo nenhuma defesa, obviamente, do furto nem do roubo, de jeito nenhum, mas nós estamos trazendo ponderações para entendermos também esses biótipos. Então, nós temos uma sociedade que ainda é muito desigual, onde existe uma pequeníssima parcela da população que concentra muita riqueza e uma outra parcela que nada tem. E vivemos numa sociedade de desejos, onde os desejos são provocados, né? Você precisa ter o melhor celular, você precisa ter a melhor motocicleta, você tem que ter esse tipo de tênis, esse tipo de roupa. Então isso vai provocando uma série de necessidades que na realidade elas não são vitais, elas não são essenciais para o indivíduo viver. E a sociedade de símbolos vai incutindo isso nas pessoas e fazem com que as pessoas passem a querer a ter mais ou ser mais do que aquilo que elas são ou do que a sua condição lhe permite. E muitas acabam caindo nessa armadilha tenebrosa de tentar usurpar para ostentar, muitas vezes, aquilo que não são. Então, essa questão de contentar-se com o que tem, viver honestamente, dignamente, que viva até, né, com suas dificuldades, como a maior parte dos brasileiros vive, e como também a maior parte dos brasileiros vive, honrando as suas dívidas, parcelando, pagando, mas vão vivendo na dignidade, não se rendem a furtar, a enganar, a roubar. Então isso é o correto, isso é o que nós devemos fazer. Então existe ainda uma parcela da população, de irmãos e irmãs nossas, que não pensam assim. Eles querem mais e eles fazem de tudo. Isso é uma infelicidade. Isso é uma infelicidade. Eles subtraem do outro aquilo que eles acham que pode ser deles. O pior disso tudo, meus irmãos, além da gente ter essa usurpação indevida, além da gente ter digamos, esse caráter criminoso incutida em nós, paralelamente nós ainda também temos uma outra questão que também é muito séria, que eu destaco aqui no meio, frases infelizes, que é quando nós vemos pessoas que muitas vezes falam, pessoas cristãs, pessoas até espíritas. Então o ladrão foi preso, tomara que ele tome umas boas borrachadas, tomara que ele tome uma surra lá na cadeia para ele ver o que é bom. Então, o que você tem aí? Você tem um ato criminoso e você tem por cima não uma ação de justiça. Porque aquele indivíduo criminoso, ele tem que ser reeducado, ele tem que passar por um processo de reeducação. Quantas vezes forem necessárias, esse processo tem que acontecer. Eu sou professora e eu acredito, eu defendo a educação. Eu acredito no ser humano, é possível sim, porque além de professora, eu sou espírita e eu sei das múltiplas vidas, eu sei do meu passado delituoso. Então hoje eu estou aqui numa condição digna, honesta, justa, lutando, vivendo como posso, dentro das minhas condições. Eu sei também o passado, os crimes que eu cometi. E o quão foi importante a ação da lei e também as ações sociais que eu sofri para reconhecer e cair nesse nível de consciência, de reconhecer o roubo é crime. Eu não posso praticar o roubo. Agora, eu como espírita, ver um ladrão que foi preso muitas vezes no meio da rua, que ele pega o ladrão, a polícia vem e pega. Isso é um miserável, tomara que a polícia leve mesmo e dê uma surra.
Então, isso é o quê? Isso é uma raiva, um ódio que é despejado. Isso é uma ação antieducativa. É uma raiva daquele irmão. Temos outras frases aqui, né? Ladrão deveria ter as mãos cortadas. Imagine. Outras pessoas que falam, não tenho pena de ladrão. Às vezes no noticiário, porque houve um assalto, os criminosos fugiram, mas a polícia perseguiu. Às vezes acontece, né, da polícia até conseguir prendê-los, mas alguns casos até matou todos os assaltantes. E aí tem gente que olha e diz, bem feito, eu não tenho pena de ladrão. Pois deveria ter. E muita. Quando a gente vê uma notícia como essa, a gente deveria chorar, deveria bater forte. Porque aquele espírito que desencarnou, e eu estou falando aqui para espíritas, e você sabe disso. O espírito vem no seu processo reencarnatório, aqui chega seduzido pelas coisas da vida, muitas vezes teve até uma família boa, pais e mães dedicados aos trabalhadores, mas o espírito se desvia, faz uma opção, como a gente estava falando há pouco, ao invés de seguir a reta lei boa e santa, ele vai pelo caminho do mal. E ao ir pelo caminho do mal, muitas vezes ele se depara com uma força policial, com uma força mesmo, né? Essa força em sentido contrário, uma força também armada, que vem também no sentido de proteger a sociedade, claro, né? Isso é fundamental, que haja, né, essa defesa, não o ataque, mas essa defesa. Agora imagine esse espírito mal educado, insubordinado à lei de Deus, desobediente, criminoso, desencarna numa situação de violência. A situação na vida espiritual qual é? Vocês acham que esse espírito vai para nosso lar, vai ser acolhido por Clarencio, vai ficar lá no Ministério da Reencarnação, esperando o dia? Esse espírito não sai nem do lugar. Ele continua naquele mesmo local onde ocorreu o assassinato, completamente desnorteado. O espírito é projetado com violência para fora do corpo físico. E quando ele recobra a consciência, e depende de cada um, dias, meses, anos, não sei precisar, ele continua andando na rua, ele continua invadindo casas desavisadas de pessoas que permitem, ele continua obsidiando, ele vai buscar outros espíritos criminosos. A situação é muito complexa, meus irmãos, é muito séria, é muito séria. Então imagine uma Feira de Santana, uma cidade super populosa, uma cidade de 700 mil habitantes, né, na sua área mesmo municipal, mas que responde para uma população de mais de 1 milhão de habitantes, várias estradas, rodovias que passam por aqui, uma cidade super movimentada, uma mega feira livre. Então, nessas situações, e muitas pessoas, né, com comércio e situações e tal, defendendo os seus bens materiais, promovendo empregos, cidadãos honestos e dignos, maravilhosos, que empregam famílias. Mas nós temos aqui nessa cidade também pessoas que não seguem isso. Apesar de Feira de Santana ter um bom movimento religioso, católico, evangélico, candomblecistas, umbandistas, Seixonoê, movimento espírita aqui, é maravilhoso, desde o início do século XX, mas nós temos ainda essas células rebeldes que convivem aqui. E o que é que nós vamos fazer? A polícia pegou, bem feito. Tem que dar uma surra mesmo. Ladrão não merece pena, não. Isso aconteceu aqui em Feira de Santana, né? Século XIX, século XX. Então, a situação de uma Feira de Santana que também vinha na cidade rica. E Lucas da Feira, famoso criminoso, foi preso e foi enforcado em praça pública, ali, né, na Praça Nordestino. E muita gente foi para o enforcamento como se fosse um dia de festa, para bater palmas. Criminoso não merece pena. E hoje nós nos queixamos de uma Feira de Santana violenta. Então vejam-se o enforcamento de uma pessoa. A própria sociedade fazendo justiça com as próprias mãos. E trazendo, mesmo que tivesse o contexto judicial por trás, o contexto policial, mas a gente tem que entender que a vida é Deus.
que nos dá e só Ele pode tirar. Então, suicídio é um crime hediondo, aborto nem se fala, assassinato, misericórdia. E a sociedade aplaude. E hoje, século XXI, a gente se queixa. A Feira de Santana é uma cidade que cresce, cresce, e a violência também. Nós temos raízes de violência. E aplaudida, aplaudida. A sociedade diz, graças a Deus que enforcaram Lucas, estamos livres. Não, o espírito de Lucas continuou. E aí vem essa onda violenta que nós temos que dar conta disso. Temos que dar conta enquanto sociedade. Vamos ver o que Kardec fala sobre isso? Está lá, ó, criminoso. Está lá no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. É tanto o nosso próximo como o melhor dos homens. Sua alma transviada, revoltada, foi criada como a nossa, para se aperfeiçoar. E que, orando por ele, quem sabe, conseguiria sair do lameiro. Então, não estou aqui falando que eu vou pegar os assaltantes, os ladrões, levar para minha casa. Não estou falando sobre isso. Estou falando de reabilitação pelo poder público e por profissionais que entendam, porque existem estudos maravilhosos, existe toda uma rede na questão penal que deveria ser muito bem aplicada. E, infelizmente, o que acontece? As penitenciárias cada vez mais acumulando, escola de crimes, como se diz, né? Acumulando, e as pessoas saindo mais revoltadas, e cada vez mais a sociedade mais violenta, e vamos armar as pessoas. Então, vejam para onde nós estamos nos encaminhando. Então, irmãos e irmãs, reflitamos sobre isso. Vamos repetir aqui. Um criminoso é tanto o nosso próximo como o melhor dos homens. Quando você vê na televisão, no rádio, uma notícia de ladrões que andaram roubando, olhe e diga, são meus irmãos, tanto quanto o seu irmão biológico, a sua irmã biológica, que são pessoas boas, honestas e dignas. Só que são almas transviadas, revoltadas, insubmissas à lei de Deus. Foram criadas como a nossa, do mesmo jeito, para se aperfeiçoar. Então, esses ladrões da parábola, eles são nossos irmãos, eles são irmãos do homem caído que eles agrediram e feriram. Continuando um pouquinho aqui no capítulo 11, né, um espírito protetor, 1861, veja uma mensagem. Certo que Deus nos criou para sermos felizes na eternidade, mas a vida terrena deve servir unicamente para o nosso aperfeiçoamento moral, o qual se conquista mais facilmente com a ajuda do corpo e do mundo material. Ora, o que vai acontecer então com esse espírito desse ladrão que foi assassinado, que foi punido, que foi enforcado? O Evangelho segundo o Espiritismo está respondendo aqui. Então, olha aqui, ó, vem para a vida terrena para promover o aperfeiçoamento moral que se conquista mais facilmente com a ajuda do corpo e do mundo material. Vai renascer aqui no meio da gente. Vai continuar renascendo. Até que nós tenhamos esse cuidado social e ele possa despertar. Até que ele, através das ações da educação, a educação que é instrução, a educação que é moral, a educação que é ética, a educação religiosa também, ter o despertamento e seguir. Então, irmãos, aquela frase, né? Violência só atrai violência, perfeita. É isso mesmo. Sim, meus filhos, é inútil querer o homem ávido de prazeres iludir-se quanto ao seu destino terreno, pretendendo que lhe seja permitido ocupar-se apenas da sua felicidade. Não adianta você morar num condomínio com muro alto, com cerca elétrica, com segurança, com tanta coisa, se do lado de fora existe uma violência, às vezes dentro do próprio condomínio também. Então, essa visão de sociedade, essa visão de um mundo onde nós devemos nos entender como irmãos e lutarmos por uma sociedade de direitos, de fraternidade, onde as pessoas tenham acesso, rememora aquela frase do Gênesis, quando Deus nos perguntou, onde está o teu irmão?
É Deus nos perguntando, não é perguntando para Caim que matou Abel, perguntando para todos nós, onde está o teu irmão? Caim, Caim, o que fizestes? Então, é isso. O que é que nós estamos fazendo com os nossos irmãos? Ah, mas é um assaltante, é um ladrão, não merece, não tem pena. Como não tem pena? É teu irmão, é nosso irmão. Fica aí essa reflexão. Vamos para um outro personagem, o homem que foi assaltado. Bom, o homem que foi assaltado também é uma figura anônima. Deus não dá, a vida a uma pessoa anônima, né? A gente sabe que todos nós temos uma identidade. Mas Jesus, naquele momento, ele não queria se ocupar, né, desse homem. Jesus queria dizer o seguinte: ele pode ser de qualquer etnia, ele pode ter qualquer nome, ele pode ter qualquer identidade, ele pode ter qualquer orientação sexual, gênero, não importa, né? Então, é um homem caído, é um homem que foi assaltado e que está ali jogado na beira da estrada. Então, mesmo a gente sem saber sua condição social, mesmo sem a gente saber qual é o seu grupo étnico, nacionalidade, o que ele estava fazendo ali naquela estrada, né? O que ele foi fazer ali, né? Tudo que Jesus diz é que ele foi cercado pelos ladrões que o deixaram quase morto. Jesus então está dizendo o seguinte: aquele homem pode ser você, aquele homem pode ser qualquer um de nós. Então, não importa, ele pode ser um homem justo, ele pode ser um homem forte, ele pode ser um astuto, ele pode, inclusive, ser até ligado àquele grupo de ladrões que encontraram com ele e falaram: ah, você naquela vez não repartiu com a gente o roubo, agora nós vamos pegar você. Pode até ser, nós não sabemos. Mas Jesus quis colocá-lo nessa condição para dizer: é qualquer pessoa, ninguém está livre. Uma criança, um adolescente, uma mulher, um idoso, um brasileiro, um japonês, um norte-americano, não importa. Todos nós podemos ser aquele irmão caído. Todos nós. E aí nós vemos essa questão dessa vulnerabilidade que nós vivemos. Então hoje se estuda muito a respeito dessa condição de populações vulneráveis. E sabemos que indígenas, negros, crianças, quilombolas, ribeirinhos, idosos, camponeses, população LGBTQIA+, mulheres gestantes, portadores de deficiência física e mental, portadores de HIV, AIDS. Então, essas pessoas, elas são, pela sua condição, já tidas como vulneráveis. Então, aquele homem representa a humanidade e representa também, especificamente, esses que são ainda mais frágeis. Então, se um homem, ele, com a sua força, ele tem a sua vulnerabilidade, esse grupo aqui, eles são mais vulneráveis ainda. Então, são pessoas que requerem todo o cuidado e não adianta, né, gente, a gente ficar falando em humanização, em vamos ser fraternos, vamos ter sororidade, se a gente não tiver esse preparo. E quando a gente fala em preparo, não é um preparo acadêmico só no racional, não. Também esse preparo é fundamental. A gente observa que quando ele vai receber o socorro dado pelo samaritano, o samaritano está preparado, o samaritano tem um kit de primeiros socorros. Ele limpa as feridas, ele faz os primeiros socorros. Então a gente precisa ter isso? Precisa. Quando a gente sai para ajudar idosos, a gente precisa ter um cuidado, um manejo, precisa. Quando a gente vai trabalhar com população LGBTQIA+, precisa ter todo um manejo, conhecimento. Vamos trabalhar com mulheres, com gestantes, mulheres que sofreram violência doméstica. Precisamos ter todo o cuidado, um preparo. Não pode ser assim, não. A gente tem que ter esse cuidado. Mas não é só isso. A gente precisa também ter esse outro lado, né, da afetividade, da amorosidade, da identificação com aquele, que é o que a gente chama de empatia, de olhar para o outro e sentir a dor do outro em si. Então, esse homem caído, ele pode representar qualquer um dos biótipos, mas ele, em essência, nos representa. Ele representa essa nossa vulnerabilidade, né, que é expressa de forma assim, muito clara por Jesus a respeito desse cuidado que precisamos ter com o nosso semelhante. E é por isso que Jesus vai responder ao doutor da lei, né? Qual destes você acha que é o próximo?
né? O doutor da lei passou, né? O sacerdote, o levita passou, deixou o homem lá caído, e aí veio o samaritano e deu todo o cuidado, e Jesus pergunta ao doutor da lei: você não sabe qual é o próximo? Qual desses você acha que é o próximo? Aquele que usou de misericórdia com ele. Então Jesus disse: vai e faça o mesmo. Então por que muitas vezes nós não vamos e fazemos o mesmo? E aí é quando Jesus, lá em Mateus 22, disse, né? Errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Então, por que a gente não dá socorro? Porque a gente não conhece o Evangelho e nem o poder de Deus. Então, por isso que a gente se afasta, digamos, de dar um socorro. Questão de homofobia, a gente não dá um socorro ali àquele irmão, àquela irmã do grupo LGBTQIA+. Nós não nos aproximamos dos idosos, dos mendigos. Então, vivemos num mundo de exclusões. Por quê? Porque não conhecemos o Evangelho. Errais, não conheceis o Evangelho. Então, essa dignidade humana, essa questão de proteger as pessoas, de nos ajudarmos, né, darmos as mãos e reconhecermos os nossos semelhantes, é uma atividade, é um trabalho ainda necessário e fundamental para todos nós, independente da religião. Vejam vocês esse mapa do Brasil aqui, né, na questão da dignidade humana, direitos humanos, liberdade e felicidade. Como reconhecer e promover esses direitos? Então, quanto mais vermelho significa vulnerabilidade, ou seja, significa fragilidade. Vejam o Brasil 2000, Brasil 2010. Ainda temos uma alta dívida social com irmãos e irmãs em condição de alta vulnerabilidade. Como fazer para corrigir isso, para ajustar isso? Claro que são metas de longuíssimo prazo. A gente tem falado sempre isso aqui, eu vejo as palestras dos outros irmãos aqui transmitidas pelo núcleo, né? Clara de Assis, e a gente percebe que a tecla é a mesma, né? Acolher a todos, ver a necessidade de cada um, ver o que cada um precisa. E eu sempre uso também nas minhas falas essa imagem, porque eu acho ela muito didática. Ela está disponível na internet e eu acho que ela diz tudo a respeito do que nós precisamos para melhorar, né, a nossa sociedade. Então tem um rapaz lá, né, para uma seleção justa, todo mundo deve fazer o mesmo exame. Por favor, subam naquela árvore. Então, como o elefante vai subir na árvore? Como o peixinho no aquário vai subir? Como é que a foca vai subir? Talvez o cachorrinho tenha alguma vantagem. O macaco nem se fala, o passarinho também, mas o pinguim não vai ter como subir na árvore. Então nós temos assim, muitas vezes, um mesmo propósito, mas os pontos de partida são diferentes. Os locais onde cada um está são diferentes. Então um nasce numa situação de muita dificuldade, o outro nasce na abastança, um nasce com deficiência física, o outro nasce com seu corpo perfeito. Então vejam, as partidas, os locais são muito diferentes. Então é preciso a gente ter esse olhar, não é, de uma equidade, de uma justiça que não seja essa igualdade, né, simplesmente, e nem também sejamos seduzidos por uma realidade como muita gente fala, não tem jeito, esse Brasil não tem jeito. Tem jeito sim, é só educar o ser humano. E educar integralmente, instrução e ensinos espirituais. Então, hoje o Brasil é um país que ainda tem essa desigualdade, né? Uma grande maioria de pessoas, de grupos étnicos que ainda são perseguidos pelo racismo, de pessoas pobres, as mulheres vítimas de feminicídio, de machismo, de perseguições. Terrível isso. Os grupos não são reconhecidos em termos de direitos, de poder, de visibilidade. As desigualdades de gênero, de cor, raça, persistem em diversas esferas da vida social, política, econômica, educacional, mercado de trabalho, violência, representação política, escolarização. É esse o Brasil que a gente quer? Não é. A gente quer um país igual para todos em termos de acesso, com direito de viver, que não importe o gênero, a religião, a idade, a etnia, o grupo social, mas que todos tenham direitos. Olha lá, ó, equidade. Essas desigualdades a gente tem que desenraizar da sociedade. Então, nesse momento, a gente olha para o ladrão, a gente olha para o indivíduo caído. Então, são nossos irmãos.
Eles têm direito à vida, somos todos humanos, filhos e filhas de Deus, nosso Pai. Então, por que negar a eles o direito à vida, o direito a esse processo educacional? Sigamos então com os outros biótipos, né? Os personagens, melhor dizendo, o sacerdote e o levita. Então, o sacerdote e o levita, eles aparecem na mensagem, né? E vejam aqui, né, esse slide muito interessante. Então, lá na parábola, eles seriam mensageiros de esperança e de socorro? Ah, o homem caído, graças a Deus que está vindo um sacerdote, graças a Deus está vindo um levita, pronto, agora eu vou ser socorrido. É isso mesmo que acontece? É isso que nós vamos ver no desenrolar? Infelizmente, não. Infelizmente, tanto o sacerdote quanto o levita olham e pelos seus princípios éticos, das suas, digamos, hierarquias sacerdotais, eu não posso pegar em sangue, porque um sacerdote se torna impuro se ele pega em sangue. Eu não posso tocar numa pessoa caída que não é do mesmo grupo étnico meu. Então eu olho, tenho piedade, peço a Deus que ajude, mas eu não posso tocar. Então vejam, o formalismo antecedeu a caridade. O formalismo passou na frente da verdadeira caridade e do amor ao próximo. Aquela vida humana não valia nada. O que vale é o preceito, o que vale é a regra, o que vale é a formalidade da religião. Uma infelicidade. E aí nós vamos lá para o Evangelho segundo o Espiritismo, e lá a espiritualidade nos ensina. Eu vos disse recentemente, meus queridos filhos, que a caridade sem a fé não seria suficiente para manter entre os homens uma ordem social de fazê-los felizes. Devia ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Vejam vocês o que o Evangelho nos ensina. A caridade é impossível sem a fé. O que o Espírito da Verdade está nos dizendo? Que se aquele sacerdote, aquele levita tivessem mesmo fé em Deus, a caridade antecederia, passaria na frente, porque Deus estaria em primeiro lugar. Formalismo, fique de lado. Eu vou com Deus, eu vou acolher o meu semelhante, eu vou ver o que eu posso fazer, que tipo de socorro eu posso dar para eles. E outra coisa, não se iludam. Aquele sacerdote, aquele doutor da lei, aquele levita podia ser um palestrante espírita. Estou com pressa, tenho uma palestra agora, não posso, vou embora. Eu tenho um culto agora. Tem um grupo lá na minha igreja me esperando para um batismo de salvação. Não, isso aí eu não posso, deixa que a SAMU vem pegar esse homem, eu vou lá para a igreja. É isso mesmo? Não. Por isso que Jesus devolve a questão posteriormente para o doutor da lei e fala para ele, vai e faça o mesmo. Saia do seu formalismo, saia da sua hipocrisia formal, do seu templo, minha família, meu grupo, saia disso. A humanidade, pense em termos de humanidade, pense que todos os espíritos foram criados por Deus com o mesmo grau de amorosidade e que Deus ama você da mesma forma que ama o ladrão, que ama o caído. Então que tenhamos essa convicção desse amor de Deus. Vamos continuar aqui mais um pouquinho, já estamos finalizando. Podereis encontrar, é verdade, impulsos generosos entre as pessoas sem religião, mas essa caridade austera, que só pode ser exercida pela abnegação, pelo sacrifício constante de todo interesse egoísta, nada, a não ser a fé, poderá inspirá-la. Porque nada além dela nos faz carregar com coragem e perseverança a cruz desta vida. E aí está, né, meus irmãos, a beleza deste encontro maravilhoso com a verdadeira fé. Não a fé formal, não a fé dos rituais, de toda aquela austeridade ali do ritual, não, mas a austeridade da caridade no sentido, a observância radical do Evangelho. Vejamos essa frase linda aqui que nós encontramos na internet. Jesus teve mais trabalho tentando libertar o homem dele mesmo do que de demônios. Os demônios ouvem a voz de Jesus e se submetem. Os religiosos ouvem a voz de Jesus e debatem. E não aceitam.
e dizem, Jesus pode estar até louco. Está errado, não pode. Então Jesus vem exatamente para confrontar esse nosso tempo de hipocrisias. Chegando aqui a mais um dos personagens, o hospedeiro, o dono da hospedaria. Esse é um biótipo bastante interessante porque ele acolhe dois homens. Um está caído, né, em cima do cavalo, lá foi cuidado pelo outro. Ele aluga um quarto, bota o homem caído, fica ali durante a noite prestando serviço. No dia seguinte ele chama o dono da hospedaria, dá dinheiro para ele, diz aqui o que nós gastamos hoje e eu vou fazer minha viagem, quando eu voltar o que você gastar mais eu lhe pago. E o dono da hospedaria acolhe. Então ele é um prestador de cuidados. Vejam que ele, na parábola, ele não julga. Eu vou acolher esses homens, se forem dois bandidos, se andaram brigando por aí. E se eles andaram metidos com as tropas de Herodes, com as tropas de Pilatos aí, e lá vem toda a legião romana em cima de mim? Não, ele acolhe. Hospedeiro, ele é hospitaleiro, ele acolhe. Então, irmãos, que a gente possa ter esse espírito de acolhimento, de hospedar, de receber pessoas dentro da nossa limitação, dentro do que for possível. Naturalmente o hospedeiro não tinha uma suíte presidencial, mas o que ele tinha, ele ofereceu. Tá aqui seu pagamento, tá certo, é justo, vou ter alguns gastos aqui, tudo bem, excelente. E ele cumpre, né, a sua tarefa. Então ele deixa o homem, né, com o viajante, né, o samaritano vai deixar o homem caído com esse hospedeiro e vai seguir viagem. Esse hospedeiro pode ser o poder público, por exemplo, né, com suas instituições, o CRAS, o CREAS, o CAPS, as delegacias de proteção, os hospitais, as escolas, as universidades, que as pessoas chegam caídas e são acolhidas. Pode ser. Mas pode ser você. Você pode também fazer esse papel desse hospedeiro maravilhoso que não julga e que acolhe, recebe e dá prosseguimento à sua tarefa dentro do que é possível. E finalmente chegamos ao bom samaritano. Esse é o biótipo que nos, digamos, né, que nos incomoda, porque ele nos coloca num lugar que a gente diz assim, meu Deus, eu não tenho essa força, né? Eu não tenho como seguir esse tipo biológico, desse amor de não pensar, será que é um ladrão, será que é uma armadilha? Não, eu vou lá ajudar, é uma vida, é um ser humano. Ele está ferido, peraí, eu tenho um kit de primeiros socorros, vou lá fazer os primeiros socorros, botei em cima do cavalo, vou terminar a viagem a pé, levar para a hospedaria. Talvez a gente não tenha realmente essa grandeza. É possível que a gente não consiga fazer nem a metade do que ele fez. Mas faça o que for possível e não deixe de fazer. O que você puder fazer, faça. Talvez você diga assim, eu não tenho força para pegar ele e botar em cima do meu cavalo, pegar ele e botar dentro do meu carro e levar. Mas ali naquele lugar, o que é que eu posso fazer? Eu posso ajudar ali naquela hora. Posso fazer alguma coisa. Talvez você não possa ajudar naquela hora, mas você diga assim, eu posso dar uma carona. Dê essa carona. Talvez você não possa nem ajudar, nem dar carona, mas você conhece uma outra pessoa que pode receber essa pessoa. Faça isso. Talvez você não possa nem atender ali o caído, nem colocar dentro do seu carro, nem conhecer uma hospedaria para levar ele. Mas talvez você possa pagar a hospedaria. Pague. Faça isso. Talvez você não possa fazer nenhuma dessas 4 coisas, porque você tem uma viagem. Mas você pode chegar e dizer, eu vou fazer minha viagem, eu estou indo para São Paulo resolver um problema, eu estou indo a Belo Horizonte, que eu tenho um congresso, eu tenho um evento, mas quando eu voltar, vocês vejam aí quanto que foi o gasto que é comigo. Você pode fazer isso. Então vejam que Jesus abre possibilidades. Você pode dizer, o que é que eu posso fazer aqui? Tem gente que diz assim, eu posso fazer 5 coisas, o samaritano fez. Mas você pode fazer às vezes uma. Faça. E faça mesmo com amorosidade, com consciência, dizendo, é meu dever. E se alguém vier e dizer, olha, você fez ali, nota 1000. Olhe e diga com serenidade, diga, não, eu li Lucas 10, eu sou espírita. O
que eu estou fazendo aqui? Simples obrigação. Não estou fazendo nada demais. Então, gente, são esses passos. Nós somos imperfeitos mesmos. A lei de Deus, a gente está começando a se aproximar, a entender essa lei de Deus. Espíritos recém-saídos de um grau de ignorância tremendo. Então, vamos refletir nesses biótipos. Vamos ficar, não é, com essa entrega do samaritano. Vamos olhar para os ladrões com piedade. Vamos olhar para o nosso irmão caído com piedade, com compaixão. Vamos ver o que do levita e do doutor da lei, do sacerdote existe dentro de nós. O que nós podemos fazer enquanto hospedeiros. E vamos pegar as lições do samaritano e usarmos em nossas vidas. Vejamos aqui, finalizando, a história da cristandade nos fala dos mártires que caminhavam com alegria para o suplício. Hoje, na vossa sociedade, para ser cristão, já não se precisa enfrentar a fogueira do Marte nem o sacrifício da vida, mas a única coisa que se pede, o sacrifício do egoísmo, do orgulho e da vaidade. Triunfareis se a caridade vos inspirar e fordes sustentados pela fé. Que Joana d'Arc, que Santo Antônio de Pádua, na sua caridade e no seu amor, continue nos inspirando como exemplo de fé e de caridade. Muita paz a todos e a todas, e até qualquer momento aqui de volta com as atividades doutrinárias da nossa casa, Associação Espírita Jesus de Nazaré. Muita paz.